chamando de romance costurado romances que têm saltos de tempo, trechos de histórias indo e voltando no tempo, e que de certa forma o final é que a gente vai perceber todo o sentido realmente da história. Ela acaba se fechando no final. Esse vídeo eu vou fazer meio que uma comparação nesse tema de romance costurado de Fundação do Isaac Asimov, Laços do Domenico Starnone e Amada da Toni Morrison. E mesmo que você não tenha lido esses 3 livros, não vai ter spoilers e a gente pode discutir o tema aqui, porque com certeza eu acho que você já leu algum romance costurado. Em Laços do Domenico Starnone, a gente já começa a história com uma carta da Wanda dizendo que foi abandonada pelo Aldo. Ela vai exprimir os sentimentos dela ali naquela carta, a gente vai saber que esse casal se separou. No início da história, depois dessa carta, a gente já tem anos na frente o Aldo e a Wanda casados. Então, pulou no tempo, eles já estão com cerca de 50 anos de casamento e eles estão no presente, já tem os 2 filhos deles criados. E aí o Domenico Starnone vai trabalhar. A gente fica na curiosidade de saber, poxa, como foi a separação desse casal, a trajetória desse casal, por que esse casal se separou. Em Amada, da Toni Morrison, a gente tem a Seth, que é uma ex-escrava. Ela vive com a filha dela numa casa. Ela já tem a liberdade dela, a filha dela se chama Denver, até que chega um rapaz que ela já conhecia, o Paul D, que já foi escravo que nem ela nessa fazenda chamada Docilar. A gente vai ter acesso às memórias da Seth quando ela era escrava nessa fazenda, e a gente já sabe que ela fugiu. Ela era casada com o Hale, que é amigo do Paul D, e a gente não entende muito bem se o Hale morreu ou não, então a gente vai ter essa ida e volta no tempo, como foi que a Seth casou. Outra coisa também interessante é que a casa que a Seth mora no presente, ela é meio que habitada por fantasmas, então a gente vai ver no passado o que aconteceu com essas pessoas que já moraram nessa casa. A Seth e o Paul D, ela encontra uma menina chamada Amada, e essa menina vai morar com eles também. Então, quem é a Amada? A gente também vai saber no passado. A Amada tem uma relação muito forte, ela sabe de algumas coisas do passado da Seth e que deixa a Seth um pouco assim intrigada. Então, quem é a Amada? A gente vai ter essas idas e voltas no tempo aí. E por fim, Fundação do Isaac Asimov, a gente já tem aí o futuro. Os saltos de tempo são mais pro futuro. A gente tem o Império Galáctico e a sociedade já ocupou toda a galáxia. Esse Império Galáctico vai ser questionado, né? Tem um cientista que é psicohistoriador, é uma ciência que existe nessa época do futuro, chamada Harry Seldon. O Harry Seldon, ele faz uma previsão de que o Império ele vai ruir, e ele vai toda a sociedade, toda a galáxia vai viver uma época de barbárie aí que vai durar cerca de 3.000 anos. Mas ele tem uma solução para que isso não que o Império vai cair, vai ruir de qualquer jeito, mas ele tem uma solução para que essa época de guerra só dure cerca de 300 anos, que é construir uma fundação com cerca aí de 1.000 pessoas, 3.000 pessoas, em que elas vão se concentrar apenas em elaborar uma enciclopédia galáctica. Pula-se o tempo, aí o Império concorda, o Harry Seldon vai para um planeta distante chamado Terminus, e a gente pula no tempo 50 anos depois, que foi a época que o Harry Seldon disse assim, olha, o Império vai cair. E aí a gente já começa a ter a crise com saltos de tempo até o final do livro, de como foi essa queda do Império, o Harry Seldon, o que aconteceu com ele, a gente vai saber mais sempre pulando para o futuro. Qual foi realmente as intenções do Harry Seldon a propor a criação dessa fundação? Bem, todos esses romances, eles vão e voltam no tempo. Tem uma diferença que é apenas na fundação, que é a fundação, o salto de tempo é sempre para o futuro, apesar da gente no futuro descobrir coisas do passado. Os demais é sempre ida, tanto o Laços quanto o Amada é sempre ida e volta no tempo. Então, Laços e Amada eu amei incondicionalmente, não tem como eu escolher preferido, são dois, eles são peculiares.
E Fundação eu não gostei tanto. E a razão de eu não ter gostado tanto de Fundação tem a ver com essa coisa de romance costurado que a gente está conversando aqui. Em Fundação a gente tem muitos personagens com poucos personagens que se mantêm nesses recortes de tempo. Então isso dificulta a gente se envolver com a parte, com o desenvolvimento, na complexidade deles. Eles são personagens bem assim, meio que são misteriosos, são intrigantes, mas são bem unidimensionais. E como eles são picotados, a gente não tem qualquer envolvimento muito com eles. Outra coisa é a narrativa. A narrativa de Fundação é uma narrativa bem objetiva, é uma narrativa que também acho que não me comoveu, pelo menos. É um estilo de ficção científica realmente, não é nada que eu possa falar como crítica, porque a ficção científica normalmente é um pouco mais direta. As conexões entre as partes picotadas de Fundação são feitas assim, em diálogos assim que a gente vai preenchendo essas lacunas, sem ter uma sinuosidade, uma linearidade entre do que está no passado, para a gente ressignificar o que estava lá no passado. É uma coisa que liga um pouco a esse mistério. A gente tem que deduzir mesmo o que aconteceu. Kiara passando sem nada contínuo propriamente dito. Aí a gente vem, vamos aqui pro Laços, que também a quebra de tempo ela é mais picotada também, sem ser de forma linear. O que eu tô chamando de picotada? A gente parar a narrativa e saber que a gente está naquele determinado tempo. Então, aqui a gente tem cartas do passado, Aldo e Wanda. A gente tem um momento presente. A gente sabe entre um capítulo e outro em que momento a gente está da história. Só que, primeiro, né, também tem a questão dos personagens, que o tempo todo vai ser a Alda e o Aldo e a Wanda e os filhos deles. Então fica mais fácil realmente de se construir personagens que não são unidimensionais. Eles têm aspectos, o Domenico Starnone, ele vê aspectos de uma forma muito palpável e verossímil de emoções, o que traz a gente ter um envolvimento melhor dos personagens na idade mais velha, né, quanto eles mais jovens na época da separação. Então ele tem a visão de um homem dessas duas idades, de uma mulher, e ainda tem a visão dos filhos, das crianças e deles adultos. O que eu acho de um brilhantismo assim para um romance picotado muito bom. E aí, por fim, Amada, ele já tem um estilo. Aí eu já faço um parênteses em dizer que eu percebi que nesse estilo picotado, que eu tô chamando costurado, se a narrativa para e a gente vai pro presente e pro passado, fica muito tranquilo pro leitor. O leitor não precisa ficar tão atento para perceber, opa, que tempo eu tô? O narrador tá falando do passado ou do presente? Aí já vem a dificuldade que eu tive em Amada, da Toni Morrison. Por quê? Aí é tudo contínuo. Então a gente tem passado e presente sendo contado na mesma hora. Eu contando aqui pra você, puxa, hoje eu tô me sentindo assim um pouco assim angustiada. Até porque um tempo atrás, há 6 meses atrás, eu tava assim no hospital acompanhando uma pessoa da minha família. Só que hoje eu tava pensando assim que aquele pensamento que eu tive lá atrás, naquele momento que eu tava acompanhando uma pessoa da minha família, foi uma coisa que me deixou um pouco assim difícil. E aí hoje eu percebo que eu sou uma pessoa que eu fico assim com um certo pessimismo diante da vida. Fui improvisando aqui. Perceberam, gente, que eu tô o tempo todo falando hoje, passado, hoje, passado? Então, é um pouco o que Toni Morrison faz aqui. O romance é brilhante, é lindo, é maravilhoso. Acredito que já tenha vídeo dele aqui no canal. Eu já gravei o vídeo, inclusive, acho que já deve estar no ar aqui no YouTube. E ele tem esse jeito de contar que também é gostoso, mas a gente tem que ficar atento, porque a gente tá vendo a Sete hoje e o narrador tá falando da Sete hoje e lembrando, mas a Sete também, ó, lá atrás, quando ela tava na fazenda docilar, que ela era escrava, tava acontecendo isso, isso e isso. Eu acho que a escritora, ela usa até um artifício legal, que no começo da história,
o tempo que ela fica no passado e o tempo que ela fica no presente é um tempo maior de narrativa. Então a gente tá ok. Eu acho que ela quer fazer com que a gente se acostume, mas quando vai chegando para o meio do final do livro, a gente tá o tempo todo lá e cá, e se a gente não tiver muita atenção, ficam algumas coisas um pouco confusas. Eu tive essa dificuldade. Eu acho que é um livro que merece, tanto pelo brilhantismo dele, é um livro que merece a releitura, mas e também com relação aos personagens, aqui a gente vai ter sempre a Sete como ponto focal, mas aqui a gente já tem também mais personagens. A gente tem outros personagens que não estão na vida da Sete no presente, mas que estão lá no passado e que vão sendo apresentados durante o tempo, e isso às vezes também causa uma certa confusão. A gente acaba demorando um pouco de se envolver com esses personagens que são apresentados mais lá na frente, e causa um certo desconforto também. Mas enfim, quem leu As Virgens Suicidas, do Jeffrey Eugenides, eu acho que teve essa mesma percepção. Eu acho muito parecido com a forma de narrar com a Amada, porque os meninos que eram vizinhos das meninas que cometeram suicídio, que é dito logo no início do livro, eles estão falando muito das emoções deles hoje, com uma visão lá de trás. Então eles estão falando de coisas que aconteceram lá atrás, mas eles dizem que o desdobramento daquilo ali, porque é como se eu tivesse... eles contam, né? As meninas moravam numa casa que estava daquela forma, e que depois a gente sabe que aquela casa foi demolida. Então eles estão com... eles sabem a consequência o tempo todo da narrativa. O que eu acho de brilhante nessas histórias é que, assim, todas elas, mesmo a gente já sabendo um pouco o futuro e indo e voltando no passado, a gente sabe que os spoilers não são problemas, porque a gente pode saber do que vai acontecer e querer descobrir como aquilo aconteceu. E aí me contem, vocês já leram Romances Costurados?